Olá, povo de Deus, eu venho trazer uma informação para você, uma palavra para você, a respeito deste caos que está ocorrendo por conta do coronavírus. Você que teme de fato a palavra de Deus, você que foi lavado e redimido pelo sangue do Senhor Jesus, eu venho solicitar a você, servo de Deus, seja você ovelha, seja você pastor, seja você bispo, seja você apóstolo, seja você qual título você tiver, se você de fato acredita nas Sagradas Escrituras, na Santa Palavra de Deus, eu quero pedir a você, para que você, em nome do Senhor Jesus, possa vigiar para não dar lugar a Satanás, principalmente nesse período de tantos decretos para que ocorra o isolamento social como uma maneira de prevenir contra o contágio do coronavírus, evitando assim uma situação pior do que está prevista. Eu quero solicitar a você para que você vigie e para que você não dê lugar a Satanás, no sentido de você fazer parte de uma igreja que, acatando as ordens do decreto do governador, do decreto do prefeito, em não abrir a sua igreja, não criticar a outra igreja que abre, independente do nome, da denominação. Por quê? Porque nós falamos muito que a igreja é um hospital que cura doentes. Nós acreditamos nisso, pregamos isto. E se tem um momento que a igreja deveria ficar aberta, seria exatamente nesse período. Alguns pastores estão relutando e buscando, dentro da justiça, dentro do seu direito preservado na Constituição Federal, em permanecer com suas igrejas abertas para orientar, para socorrer uma alma sedenta da palavra de Deus. E isso, muitas igrejas e muitos evangélicos têm criticado bastante. E por que têm criticado? Quero deixar algo esclarecido para vocês, para o povo de Deus, de diversas denominações. Existem alguns tipos diferentes de pastores, de igrejas também. Tem igrejas que acredita e prega na libertação, da cura, da restauração, pelo poder da oração, pelo poder da fé, pela imposição de mãos. Tem igreja que acredita de fato nos dons espirituais a ponto de buscar manifestar eles. A estes ou a estas igrejas que acreditam na cura, na libertação da alma, do poder de Satanás, como instrumento que, por meio da oração do pastor, de um obreiro que está na igreja, a pessoa que veio solicitar socorro, esta igreja, este pastor, de fato acredita. E o fundamento da fé deles está no livro de Marcos, capítulo 16, e versículo exatamente o 17, que diz: e estes sinais hão de acompanhar aos que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Se tem um momento que a igreja verdadeiramente deve ficar aberta, é agora. Mas a igreja que de fato acredita nisso, que acredita, os pastores que acreditam que tem a unção, o dom pelo Espírito Santo de curar pelo poder da oração. Pastores
membros que de fato acreditam que tem a unção nesta palavra de orar pelo doente, independente da sua enfermidade, e ele ficar curado. Se você não acredita, se a sua igreja não acredita, se o seu pastor não acredita nisso, tudo bem. Não precisa também você ser criticado. Você crê da forma como você é condicionado a acreditar. Então, é mais cômodo para pastores que não acreditam, que na prática trata o seu campo congregacional, mas de maneira administrativa, do que como um líder espiritual. Tem igrejas evangélicas que fazem atendimento espiritual. Você precisa de uma palavra espiritual, seja membro ou não, seu pastor vai estar lá. Tem pastor que vai estar lá para falar uma palavra de Deus, para falar uma palavra de olho espiritual, de visão espiritual, e de orar de uma maneira específica pelo seu problema. Pegando o seu problema e levando para casa para orar por ele, lutar por ele também. Numa guerra espiritual, para que a vitória seja alcançada na sua vida, alcance você. Mas tem pastores que não. Tem pastores que só existem em suas atividades pastorais como administradores. A estes, muitas ovelhas vivem como não tivessem pastor. Na grande maioria são igrejas tradicionais. E isso também não é uma crítica, não quero que você entenda que é uma crítica. Não, mas é uma metodologia que a igreja trabalha, usa dentro da escala teológica, trabalhando com dogmas fundamentados, muitas das vezes sim, na palavra de Deus, mas outras coisas não, por questão de incredulidade. Esta é a verdade. Entretanto, estes, muitas das vezes, criticam aqueles que creem, embora estes que creem mostrem os frutos dignos de arrependimento, de almas que se converteram, de almas que estavam com enfermidades incuráveis pela medicina e foram restaurados, pessoas atormentadas por espíritos demônios que foram libertadas. Eu quero contar para você uma experiência que eu tive neste domingo, hoje, dia 24. Neste domingo aconteceu uma cena interessante. Eu estou isolado também com minha família, em quarentena, buscando prevenção, naturalmente. Faço parte de uma igreja tradicional até então, mas eu tenho um chamado que não foi homem que me deu. Eu tenho um chamado dado por Deus. E quando Deus fala comigo, quando apresenta a necessidade, eu busco suprir ou cumprir a missão que o Senhor designou sobre mim. Neste domingo que passou, ocorreu uma cena que eu estava em casa e uma senhora de aproximadamente 75 anos, ela bateu na minha porta, bateu na porta do meu apartamento e pediu que eu socorresse, chamando pastor, me ajude, porque tem uma mulher na minha casa manifestada. Segundo a regra, a gente não pode entrar na casa de ninguém mais, temos que ficar isolados, cada um na sua casa, cada um no seu apartamento, segundo a orientação, saindo no último caso. De imediato, eu senti da parte de Deus que é meu dever, minha obrigação, como ministro do Senhor, suprir esta necessidade. Tinha uma alma que estava sendo atormentada, que estava aprisionada por Satanás, e estava se manifestado na casa dessa senhora. Então, o que foi que eu fiz? Eu não usei como pretexto que eu não posso ir porque estou em isolamento, não posso ir porque para evitar o contágio do coronavírus. Não, eu fui. Por quê? Porque o chamado que Deus me deu é para um confronto de Satanás, ganhar almas das mãos de Satanás. E eu creio nesta palavra aqui que diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Em outras palavras, hão de acompanhar aos que crerem. Então, eu creio. E muitos pastores creem. Eu fui. Fizemos o trabalho, o Senhor, como sempre, tem me usado. A mulher foi libertada. Ela se arrependeu dos seus pecados, disse que aceitaria Jesus Cristo. Mostrei a importância que hoje
mais do que nunca não há tempo para brincar, e que o que tivesse errado na vida, que ela se consertasse para que Satanás não tivesse mais domínio sobre a vida dela, sobre o corpo dela, mas somente o Espírito Santo de Deus. Ótimo. Qual foi a lição que eu tirei disso aí? Todas as igrejas vão fechar as portas? Você acha que Satanás vai parar de buscar atormentar e destruir a vida humana que necessita do milagre e da libertação? Satanás não vai cessar. Ele vai aproveitar mais ainda esse período para atormentar as pessoas, causar insegurança espiritual, falando nos seus ouvidos que elas não têm saída e irão morrer, e muitas pessoas, por conta disso, poderão até cometer suicídio de tanta pressão, porque ouvirão de maneira audível, porque tem pessoas que escutam. Pessoas, quando são atormentadas verdadeiramente, de maneira direta, elas escutam. Muitas das vezes não tem domínio de si, porque ele domina, manifesta. Então, estas igrejas, se elas não puderem se unir com seus membros para realizar um culto normal, elas querem e estão lutando com apoio da Constituição para ficar com suas portas abertas para atender toda a alma que necessitar de uma palavra do Senhor e de uma oração de libertação e uma oração de cura. Então, a estas igrejas, a estes pastores, eu peço a você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, se você acredita realmente em Deus, na palavra dele, não critique. Se você não acredita, ore a Deus para que você possa crer, mas não critique aquele que acredita e busca viver. Sabe por quê? Porque o médico, ele acredita no trabalho dele. Muitos médicos, muitas enfermeiras acreditam nos seus trabalhos. E sabe que diante da assistência que eles darão às pessoas infectadas com coronavírus, eles sabem que eles podem ser contaminados e eles mesmos podem morrer, como já morreram vários em outros países. Mas eles estão dispostos a pagar o preço da sua missão. Você acha que é diferente para aquele que tem um chamado do Senhor para um combate espiritual, que o respirar dele e o viver dele é salvar almas? Usando as palavras do apóstolo Paulo, o meu viver é lucro e o morrer é Cristo. Eles não estão com medo. Então, por favor, não critiquem, porque no momento que você está criticando, assim como o ímpio está criticando, você está se igualando a ele e sendo instrumentos de Satanás para criticar a igreja do Senhor. Porque Deus, ele busca usar de todas as maneiras o ser humano para salvar do pecado seres humanos que estão presos nas mãos de Satanás. O ímpio é justificado por ele não conhecer, ser cego, ter uma venda nos olhos, por conta do Deus desse século ter cegado o seu entendimento. Mas você não. Você tem a obrigação de ter uma visão espiritual, porque o Espírito de Deus está sobre você. Então, se você não acredita, você não deve ser criticado também. E eu não estou aqui para criticar nenhuma igreja que não está exercendo essa prática, mas eu quero solicitar a vocês, em nome de Jesus, para que vocês orem por estes que buscarão abrir a igreja, assim como o pastor Silas Malafaia, que entrou até na justiça para lutar pelo direito de fazer com que a sua igreja permaneça aberta para receber os doentes que quiserem ir lá. Assim como o pastor Silas Malafaia, existem vários outros pastores, grandes ou pequenos, que estão dispostos a dar a sua vida pela missão o qual Deus designou para eles. Então, o que devemos fazer como cristãos? É orar por eles. É orar por eles. Você está intercedendo pela sua família carnal? Você está intercedendo pela sua família espiritual, da sua comunidade cristã? Ore por toda a família cristã da face da terra.